do mel. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouco sobre Black Friday, sobre a origem, sobre as perspectivas, sobre as projeções de números em relação a Black do ano passado, o que está acontecendo. É interessante que a gente, por mais que se fale em crise, isso e aquilo, a gente consegue ver claramente, especialmente depois de 2020 em diante, um crescimento todos os anos. O ano passado, para vocês terem uma ideia, não vou falar até um pouquinho sobre esse número, mas, por exemplo, o ano passado, de 2023 para 2024, a perspectiva de crescimento de Black Friday foi 9,6%. E esse ano está acima de 13%. Então, você veja como que são as projeções e o que representa isso em volume de dinheiro, de movimentação de todo um mercado, lógico, que tem essa questão toda, que aí a gente está concorrendo com grandes varejistas e tudo mais, mas é uma oportunidade da gente se inserir nesse movimento e gerar um pico de vendas agora em novembro. Então, eu vou falar um pouquinho aqui, trazer para vocês aqui sobre esses dados. Quem é minha aluna já conhece um pouquinho disso, a gente já falou sobre isso, mas quem está chegando por agora, quem nunca assistiu uma aula de Black Friday minha, vai poder entender um pouquinho como que é esse movimento e como que a gente pode fazer uma ação dentro da nossa confeitaria ainda dentro desse mês, né? Para a gente aproveitar esse momento. Tem alguém aqui que é a primeira vez que está participando de uma aula de Black Friday, que nunca participou? Me diga aqui no chat. Mas, enfim, vou seguindo aqui com o conteúdo com vocês. Deixa eu só ver aqui. Opa, minha tela aqui não está. Vamos lá. Eu não sei se todo mundo sabe, eu acredito que sim, né? Como que surgiu a Black Friday? Da onde que veio a Black Friday? Por que que existe a Black Friday? É, a Black Friday, ela é tradicionalmente, né, ela é um movimento que surgiu nos Estados Unidos entre 1980 e 1990 e era uma coisa para aproveitar o feriado de Ação de Graças. Por quê? Toda última quinta-feira de novembro, os Estados Unidos eles comemoram o Dia de Ação de Graças. E o que acontecia? As pessoas acabavam indo para as suas casas, é, viajando, e então, aí, essa sexta-feira era uma sexta-feira que ficava morta, que não tinha movimento o comércio. Então, sendo um país muito capitalista, muito focado na questão de vendas e resultados e tudo mais, resolveu que nessa sexta-feira, que seria a primeira sexta-feira ali, logo depois, na sequência do Dia de Ação de Graças, faria uma grande ação para movimentar justamente essa questão toda de dinheiro, de movimento das lojas, porque era um dia que o comércio ficava parado. No Brasil, isso veio depois, aconteceu pela primeira vez em 2010, com poucas adesões, as pessoas não entendiam muito, mas com o tempo isso foi se popularizando, ficando cada vez mais firme, cada vez maior. E é o que a gente tem hoje, né? Tanto é que, por exemplo, assim, muitas pessoas já estão, não sei se vocês repararam, mas muitas ações de Black Friday já estão acontecendo. Tem gente que fez Black Friday, eu acho que é ótimo, não? O Friday da sexta-feira, já até em outubro já está rolando coisas. E por quê? Isso daqui é uma coisa que é interessante a gente entender também por que que isso está acontecendo com antecedência.
Mas só para vocês terem uma ideia, em termos de números que eu levantei agora essa semana, esses aqui são órgãos que eles fazem essa análise todos os anos da New Trust, especialistas em e-commerce, tem várias fontes, revista Exame, enfim, tem várias fontes que sempre trazem esses dados para a gente. Então, assim, esse ano, em relação ao ano passado, para vocês terem uma ideia, o ano passado, em relação ao outro, como eu falei, ele cresceu cerca de 9,5% em relação ao ano anterior. E esse ano, a expectativa desses órgãos é que movimente cerca de 13,6 bilhões de reais e um crescimento de 16,5% em relação a 2024. Ou seja, as vendas online, elas continuam crescendo, elas continuam oferecendo grandes oportunidades para todos os setores, totalmente diversificados, incluindo confeitarias. Eu já reparei, inclusive, em empresas que usam sites e tudo mais, que já estão fazendo sale, já estão fazendo ações promocionais em relação a Black Friday, mencionando a Black Friday. E é aqui que a minha proposta para vocês, de vocês construírem, de vocês criarem um pico de vendas dentro desse mês. Quem aqui que está participando da aula que já fez uma ação de Black Friday no seu negócio? Eu sei que aqui tem alunas minhas, e minhas alunas todo ano fazem a Black Friday. Então, e é uma ação, é um dia que gera um pico de vendas interessante dentro do teu pro negócio, né? Que a ideia, gente, a gente tem que pensar o seguinte: agora é uma oportunidade, mas a gente tem que aprender a criar picos de venda todos os meses no nosso negócio. Pelo menos um dia do mês tem que ter uma ação especial para a gente fazer, para a gente criar esse pico de vendas. E, logicamente, que na Black Friday ela tem esse apelo onde todos fazem. Mas aí que está a questão do quando você aplica isso o teu ano todo, é como se fosse quase como uma surpresa, porque, afinal de contas, as pessoas não têm hábito de fazer isso, as pessoas ficam só esperando que a galera vai lá e se movimente em relação à compra, a procurar, e não que o estabelecimento acaba promovendo essas ações de vendas. Quantas de vocês, talvez, que estão aqui me assistindo, são aquele perfil de confeiteiras que ficam esperando que o cliente te procure para você mandar um orçamento e para fazer um fechamento? Então, isso que fica a pergunta para vocês: será que vocês estão provocando os clientes no sentido de fazer a venda com que as pessoas te procurem para comprar? Ou vocês estão nessa postura passiva, esperando que as pessoas procurem? Então, vamos fazer essa análise aí, porque isso também é importante. E sempre tem aquela coisa: ai, mas eu vou parecer chata, ah, mas eu vou parecer insistente. Isso, gente, tirem da cabeça de vocês. A gente precisa fazer essa movimentação de ofertas o tempo todo para que as pessoas tenham possibilidades, vontades de comprar da gente, né? Então, assim, e dentro da questão da Black Friday, isso daqui é bem importante, tá? Então, deixa eu passar aqui o próximo slide. Uma coisa que é interessante, o poder de compra. Nesse mês, as pessoas costumam, geralmente, até ter dinheiro a mais reservado para as ações de vendas, para as ações que acontecem no mês de novembro. Então, é um momento propício onde as pessoas estão predispostas
a gastar dinheiro. E aqui que é um momento que você tem a oportunidade de ofertar os seus produtos nesse mês. E uma coisa que eu aconselho muito às minhas alunas é que nesse mês, nessa ação de Black Friday, vocês criem um pico de venda no meio da campanha do Natal. Por que eu estou falando isso? Por quê? Porque nessa última semana de novembro, provavelmente, vocês já vão estar vendendo Natal. Então, a ideia é que gere um pico de vendas dentro da campanha de Natal, não desvirtuando, para não mudar a tua comunicação, para facilitar o teu trabalho. Então, assim, nesse momento, é um momento ideal que a gente precisa pensar no que faz mais sentido para o nosso cliente. Será que desconto? Será que frete grátis? Será que combos? Isso tudo é uma coisa interessante para a gente colocar e pensar nesse momento para o nosso cliente. Ou, às vezes, algo até combinado, desconto e frete grátis. Lógico que isso tudo tem que estar dentro da tua precificação, para você entender tudo direitinho e não tomar pau. Isso é muito importante. Mas vamos pensar aqui. Dentro dessas análises desse site, é uma coisa que é interessante dessa pesquisa que eu li, e ela não mudou em nada do ano passado para cá. 59% dos consumidores ainda estão priorizando ofertas que têm frete grátis. Então, quando você coloca lá, por exemplo, cortesia de entrega, eu gosto desse termo, cortesia de entrega, alguma coisa nesse sentido, as pessoas tendem a olhar com bons olhos para esse tipo de oferta. A parte de descontos, lógico que as pessoas, quando se fala em Black Friday, as pessoas estão atrás de descontos. Então, é interessante que vocês pensem qual é o produto que eu posso dar desconto, que eu tenho margem para dar desconto. De repente, um combo de produtos, que aí se ele fosse comprar separadamente era X, mas já que ele está comprando junto, é menos X. Então, tudo isso são pontos a analisar e que eles combinam, você fazendo uma oferta com esses itens combinados, isso pode ser interessante e você vender melhor. Aqui, ó, tem outra pesquisa também, né, que ele continua em relação a comportamento de compra. O que eles colocam? Que quando a pessoa enxerga lá que o frete é grátis, 59% dos consumidores tendem a comprar mais. Outro ponto, os benefícios como desconto incentivam os consumidores a comprarem até produtos de tickets mais alto, porque às vezes não estavam tão dispostos, mas baixou aquela coisa, não, eu vou comprar. Então, assim, o que a gente percebe também? Nesse tipo de compra, 50% são mulheres que compram. 2024, os dados apontaram que 50% das compras da Black foram feitas por mulheres, então deu uma equilibrada aí. Mas o que acontece? Se a gente for pensar o seguinte, o perfil da cliente da confeiteira não são mulheres, gente, são mulheres. Então, ou seja, a gente tem que fazer coisas interessantes para esse público, para conectar esse público, para chamar a atenção desse público. Outro ponto, 30% dos consumidores têm a idade entre 35 e 45. Jusce, por que não para baixo? Porque geralmente o pessoal com idade mais baixo é mais duro. Então, isso que a gente tem que pensar. Será que vale a pena eu, por exemplo, fazer anúncios, ofertar meus produtos para quem está ali com seus 18 anos? Talvez não. A menos que seja um público muito conectado com os meus produtos e que os pais paguem. Então, a gente tem que analisar e entender muito bem o perfil da nossa consumidora
para que a gente consiga fazer ofertas adequadas. Então, isso é muito importante. E aí a gente fica pensando, pô, Jussi, mas por que você está trazendo esses dados? O que que isso tem a ver com a confeitaria? Que é onde a gente acaba ligando justamente esses pontos. Se vocês avaliarem o perfil de comportamento do público de vocês, vocês têm mulheres, né? Vocês atendem mulheres. A maior parte do público que vocês atendem, salvo exceções, está ali entre 35 e 45. Quantas vezes a gente já ouviu pessoas falando sobre o frete e tal? Então, a gente pensa nessa questão dos fretes também como um benefício atraente e interessante para essa galera. Ai, gente, vocês estão vendo que eu estou abrindo a boca de sono o tempo todo, vocês nem sabem, eu não dormi essa noite, não dormi essa noite, eu estou aqui, ó, caindo pelas tabelas. Aí depois eu falei assim, gente, geralmente eu marco às 10 horas, essa vez eu marquei 8h30 a aula, estou arrebentada, mas ok, seguimos em frente, desconsiderem esses bocejos, que não é porque vocês são enfadonhas, é porque eu realmente eu não consegui dormir essa noite. Mas seguimos adiante aqui. Vamos lá. Então, vamos pensar aqui agora passos para você fazer uma boa campanha de Black Friday. Então, vamos pensar aqui como que você pode fazer isso daqui? E a ideia é que a gente faça agora um momento bem interativo, que se vocês quiserem colocar as perguntas no chat, a gente trocar uma ideia para como vocês vão construir isso daqui, fiquem à vontade, que eu vou tirando as dúvidas de vocês aqui para a gente construir isso daqui realmente para eu poder vocês saírem daqui já com a ideia central do que vocês vão fazer. Então vamos lá. Aqui a gente precisa primeiro selecionar um produto. Qual produto que eu vou colocar nessa oferta especial? Uma coisa que eu coloco sempre, é um interessante um produto que ele tem uma boa margem de lucro, para quê? Porque agora você poderia reduzir e ainda não ter prejuízo. Então, o importante é calcular qual é o desconto que você pode conceder sem tomar prejuízo no seu negócio. E uma coisa que eu falo sempre, quem faz o Natal 3x, eu sempre falo isso lá no Natal 3x. Pegar, gente, um produto que, por exemplo, assim, esse produto, a pessoa pense o seguinte: eu consigo ter uma boa margem de lucro. Esse produto, algo que você não tenha divulgado no teu cardápio de Natal. Acho interessante vocês trabalharem com o produto do Natal para vocês não criarem uma campanha paralela à ação de Natal. Ou se for também só um dia, ok. E você pode, por exemplo, fazer uma ação, vamos dizer que você vende bolo, que você faça uma ação que naquele dia comprou um combo de bolo com doce e tal, não sei o que, só naquele dia o valor vai ser tanto. E lógico, para entregas futuras, para entregar depois, isso daqui não é para entregar ali no dia, não é produto pronto no dia. Então, vocês têm que pensar em relação a esse contexto. Então, um produto com uma boa margem e um produto que você consiga dar desconto e que seja interessante e atraente para todos aqueles pontos que a gente falou ali. Atraente para mulher, atraente para 35, 45, de repente combinar a entrega e também o desconto. O que é interessante para você? Então, pense aqui nesse sentido. Com relação a esse tópico, tá claro isso para vocês? Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de perguntar e ver o que poderia fazer em relação a isso? Tá com dúvida no produto para colocar? Quer perguntar? Vamos lá.
senão a gente segue aqui. Vamos para o próximo tópico. Outro ponto, não quero dar desconto de jeito nenhum. Beleza, se você não quer dar desconto de jeito nenhum, é aquilo que eu falei para vocês. Você pode pensar em combos de produtos, você pode pensar só na cortesia de entrega, você pode pensar em brindes, produtos a mais, você pode pensar em descontos progressivos, que não sejam um único desconto, você pode pensar em cashback, mas não vou te enganar. Quando a gente fala em Black Friday, esse ponto do desconto e da cortesia é o que mais, cortesia de entrega, é o que mais faz sentido, é o que mais as pessoas é, gostariam de, de ter quando elas estão aqui nesse período. Então, assim, isso aqui também tudo é formas que você tem para colocar aí dentro do teu negócio. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Já estou na pré-venda de Natal. Faça a divulgação de Black mais perto da data. Quanto ao produto, precisarei pensar. Não tenho ideia. Não, agora não tem nada a ver. A Black não entra agora. Quem está em pré-venda de Natal, tem pré-venda de Natal. A Black hoje ainda é 11/11. Se você vai fazer lá atrás, lá na semana da Black Friday mesmo, é lá que você vai fazer. Eu vou até falar aqui uma questão da campanha de divulgação, mas não é nesse momento, não vai misturar as estações agora, não. Outro ponto que as pessoas têm muita dúvida. Precisa ser apenas itens de pronta entrega? Não, não precisa ser itens de pronta entrega. Principalmente se você pensar, pegar e pescar, por exemplo, um produto para o Natal, vai ser só produto que você vai colocar para entregar lá em dezembro. Festas, por exemplo, você pode considerar festas de janeiro, fevereiro e março, que você vai encontrar lá na frente. Pensa o seguinte, a Black Friday, ela é uma ação voltada para a venda, tá? Para a venda, não para entrega de produto. Então, você vai estar ali. Felipe, passa para dentro. Fecha o microfone aqui, por favor. Então, assim, gente, pensem nesse sentido. É um dia de vender, não é um dia de produzir, um dia de ir para a cozinha, ok? Deixa eu só ver aqui. Vamos pensar aqui quando a gente fala na divulgação da campanha. A ideia aqui, sim, você vai chamar atenção, é uma coisa diferente, né? Então, a ideia é que você crie essa antecipação, diga para o teu cliente que algo especial vai acontecer em tal data. O que é interessante? Sempre vocês pensarem, em qualquer campanha que vocês têm, vocês criarem uma antecipação. Então, vamos lá. Vou fazer a sexta-feira, eu acho. Deixa eu pegar minha agenda aqui. Eu acho que vai ser dia 28 de novembro, se eu não me engano. Gente, cadê minha agenda? Não sei onde que eu enfiei minha agenda. É dia 28 de novembro, se eu não me engano, a sexta-feira da Black Friday. Se você não quiser fazer na sexta-feira, propriamente dita, você pode fazer na semana, você pode fazer no meio da semana, você não precisa fazer exatamente no dia, na sexta-feira. E você tem que pensar o seguinte, inclusive, na sexta-feira vai ser uma semana, é um dia onde que você concorre com todos os varejistas. Hoje, que é 11/11, se vocês repararem, tem várias ações de Black Friday que estão acontecendo. Por exemplo, eu estou vendo aqui que o Mercado Livre hoje está toda hora soltando um cupom de desconto de hora em hora. E é isso que é uma coisa que é interessante também. Por que não pensar em ter cupons
de desconto também de hora em hora para a tua clientela. Você pode fazer uma ação diferente em relação a esse sentido. Então, por exemplo, assim, ó, dentro de uma janela de horário, em cima de, sei lá, igual agora, eu acabei de receber uma notificação do Mercado Livre que soltou um cupom de desconto de 20%, mas tem prazo de validade aquilo ali. Então, por exemplo, assim, eu só posso usar aquele cupom dentro de uma janela do horário tal a tal. É uma ação também diferente e que vocês podem pensar em fazer. Por que não? Entendeu? Não tem uma regra certa de como que eu vou fazer minha ação de black no dia. Você pode fazer algo diferente, tá? Então, assim, a ideia é o quê? Mas você avise qual dia que vai acontecer. Por exemplo, essa ação, esse 11 do 11, ó, Shopee tá fazendo, Shein tá fazendo, Mercado Livre tá fazendo, várias estão fazendo. Então, com essa data, né, data dobrada, 11/11, e isso é o tipo de ação, gente, que vocês podem fazer para o ano todo. Uma ação, ó, 2 do 2, 3 do 3, 4 do 4. Essas datas dobradas, elas são interessantes para chamar a atenção. Então, por exemplo, mas aí você entra sempre com aquela história, falando com as pessoas, olha, dia 11 do 11 vai ter uma ação, fica ligado, tal, não sei o quê. Então, por exemplo, assim, escolha a tua data. Achei minha agenda. Estava embaixo daqui do computador, gente. Vamos pensar aqui, ó. Esse ano a Black, ela vai cair no dia, é isso mesmo, no dia 28 de novembro, tá? Então, por exemplo, em vez de fazer no dia 28 de novembro, você pode puxar para o começo da semana. Por exemplo, para o dia 24 de novembro, para o dia 25 de novembro, que é na terça-feira, por exemplo. Então, a ideia é o quê? Como é que eu vou chamar a atenção dessas pessoas, já que eu estou fazendo Natal? Beleza, você segue ali, está fazendo Natal, está fazendo Natal, está fazendo Natal. Só que 3 dias antes do dia 25, por exemplo, vamos dizer que a gente vai fazer essa ação dia 25. Então, aqui, ó, no sábado, no domingo, na segunda-feira, eu conto para os meus clientes que, olha, vai ter uma ação especial de Black no dia 25. Essa ação, a gente costuma fazer essa ação com as minhas alunas nos stories, tá, gente? Então, assim, você pode dizer que essa ação vai acontecer somente lá nos stories e tudo mais. A ideia é o quê? Você pode ativar outros negócios, parcerias para divulgar, influenciadores. Você pode criar, inclusive, um grupo especial só para quem está interessado em Black Friday. Nessa altura do campeonato, você já tem uma lista de clientes que estão interessados em Natal. Você pode mandar mensagens para essas pessoas, informando que no dia 25 do 11, você vai fazer uma ação especial de Black Friday. É, e com itens que, não, que você ainda não divulgou, que não estavam no cardápio. E dizendo, né, que é uma oportunidade para dar o pequeno presente, assim, enfim, cria a tua narrativa. Para quem quer dar para os professores, agora no final do ano, uma lembrancinha. Então, assim, a ideia é que você crie essas situações para que você realmente tenha resultado em relação a isso. Criar movimentação, contar a história, fazer aquele barulho. E o ponto 5, o que é que você vai fazer? Você tem que organizar a operação de vendas. Você vai, por exemplo, assim, essas ações você pode colocar lá dentro da tua lojinha do WhatsApp, com as ofertas específicas. Você pode deixar as mensagens prontas de venda, igual eu falo para vocês, deixar mensagem pronta para Natal, para outras ações, essas mensagens você já vai deixar pronta. Não inclua outras atividades nesse dia, concentra em vender, em fazer, em buscar outras pessoas, porque isso é determinante para você fazer. E agora eu quero que você tire um print do próximo slide, que aqui ele tem um passo a passo. Olha só. Então, o que, que você vai fazer?
Você vai determinar os itens que serão vendidos e o tipo de oferta que você vai fazer. Ah, Ju, se eu quero fazer só um item, tá tudo bem. Ah, eu quero fazer cinco, tá tudo bem também. Você que vai saber. Sabe aquelas embalagem velha que às vezes está encalhada aí que você não sabe o que fazer e não entrou, por exemplo, na tua coleção agora de Natal? Desova essas coisas aí. Ah, Juscelino, mas eu só tenho quatro, só tenho cinco, mas ninguém vai saber, amiga. Já vai lá, coloca, cria um troço só para aquilo ali, pra você desovar esses negócios aí, se livrar de todas essas embalagens que estão paradas aí. Outro ponto importante, defina a data da ação, porque definiu a data da ação, você se programa para aquilo acontecer. Você vai fazer pelo menos uns 3 dias de antecipação, aquilo que eu falei. Você vai avisar, ó, fulano, vai acontecer isso, assim, 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 na data. Pode fazer uma ação interna somente para os teus clientes VIP. Como os teus clientes VIP, eles já estão ali com você interagindo, você pode fazer o seguinte, ó, eles vão ter acesso às ofertas de Black antes do pessoal que vai ver só no Instagram. Então, por exemplo, se você marcou no dia 25 de novembro, público geral, você pode fazer para os VIPs no dia 24. Lembra que eu falei que tinha itens lá que às vezes você só tem 4 unidades, 5 unidades? Então, às vezes, você divulga antes para quem já é teu cliente, para quem está ali, o VIP, ele já vai matando, escoando aquele produto ali, você vai se liberando disso. A ideia é que você faça essa ação nos teus stories. Então, definir uma janela de tempo para fazer essas ações. O que é importante pensar? Essa janela de tempo, ela tem que estar de acordo com a tua disponibilidade, de estar ali ajudando a pessoa a fechar aquela compra. Então, posso colocar de 9 às 19? Vou estar disponível? Sim, não vou. Eu já tive uma aluna, gente, que perdão, ela é professora. Então, ela só conseguia atender clientes à noite, depois que ela terminava o quadro de aulas dela. Então, o que acontecia? Ela marcou, por exemplo, assim, essa ação dela de Black de 17 a 21 horas, que era o horário que ela estava em casa. E também deu super certo. Por quê? Porque praticamente quem vai comprar geralmente nessas ações de Black é quem já te conhece, quem já está acostumado com você. Então, assim, se é um horário que faz sentido para o teu público, que faz é, que pode acontecer para você, ok, tá tudo certo. Outro ponto é se preparar agora com antecedência, já deixa essas postagens e as mensagens todas prontinhas para você não se embananar lá no período. Separa esse dia, se programa apenas para você fazer atendimento, para você fazer WhatsApp, para você fazer essas coisas. E outro ponto, fazer o pós-venda. O que é fazer o pós-venda? Agradecer aquela pessoa, você pode interagir com ela, ofertando novamente o teu cardápio de Natal, você pode dar um voucher para se ela tiver, por exemplo, assim, ela comprar dentro de X dias, ela ainda mantém, por exemplo, um desconto, mesmo em outros produtos. Enfim, você fazer essa papagaiada toda para que a pessoa esteja ali envolvida nisso daí. Alguma pergunta aqui em relação a isso, gente? Ou está bem claro para fazer essa ação? Pode mandar as perguntas de vocês aqui. Tem gente aqui no Insta e tem gente aqui no Zoom. Pode mandar nos chats aqui da vida aqui que eu vou responder vocês. Quem é que nunca fez essa ação? Deu para entender como fazer direitinho? Tá fácil de fazer? Tá tranquilo? Ixi, ninguém está perguntando nada, sinal de que está tudo bem, hein? Está tudo maravilhoso aí. Então, vamos seguindo adiante aqui. Aqui eu quero mostrar para vocês, ó, alguns resultados de alunas minhas que já fizeram um Black e que já, isso daqui, gente, é resultado de um dia de vendas. De um dia de venda.
Jana Abreu, faz sentido criar um grupo VIP vitalício e nesse mesmo grupo fazer todas as campanhas ou acha necessário grupo de Natal, grupo de Páscoa? Você pode ter um grupo vitalício para ofertas, sim, mas quando você faz para essas datas maiores, esses grupos específicos, a tendência é que você disperse menos energia concentrando em pessoas que realmente estão interessadas naquilo. Você já faz uma seleção natural. Ali, às vezes tem um grupo de 300 pessoas, mas nem todas estão interessadas em Natal. E aí você tem um grupo, sei lá, de 100 pessoas para o Natal e que é mais fácil, inclusive, para você ir lá e abordar no um a um. Isso é outra coisa, tá, gente? Não deixem de abordar as pessoas no um a um só porque vocês estão fazendo grupo, tá? Então, isso daqui é bem interessante. Olha aqui os resultados de alunas que já aplicaram essa estratégia de Black Friday. Isso daqui tudo é resultado de venda de um dia, tá, gente? Aqui, por exemplo, uma aluna aqui, 1.385, outra 1.550, uma 1.490, outra aqui, ó, 4.940 num único dia, outro, ó, 3.130. Então, quem não gostaria de ter um resultado desse, um pico de venda desses no dia, sem ter que fazer nada nesse dia? Só está ali vendendo. Isso não é maravilhoso, gente? Então, assim, essas coisas todas que vocês têm que pensar, que se você se programa, faz tudo direitinho, dá certo de fazer. Tem como fazer. Isso daqui tem resultado. Então, e é aquela história, segue o passo a passo e pode fazer. Então, assim, o que que a gente tem que pensar em relação a Black Friday? É que o resultado dessas datas especiais, ela nada mais é do que o resultado que é do trabalho que ele é bem feito o ano todo. Por quê? Tem gente que às vezes vai, por exemplo, fazer uma ação dessa e vai dizer assim, ai, mas ninguém interage comigo, não tem gente para entrar no meu grupo, não sei o quê. É por quê? Porque aí quer tirar todo o atraso do ano no Natal e na Black Friday. E o que que você pode pensar? Como eu estou falando aqui desde o início, todos os meses, você fazendo essas ações de vendas e criando, por exemplo, uma ação com um pico de vendas todos os meses, isso daqui é o que te gera dinheiro todos os meses. Sabe aquela coisa do vender todo dia? O que falta para vocês é planejamento de campanha, ações realmente que vocês colocam. Vocês já prestaram atenção como geralmente no final do ano, ou no Natal, ou na Páscoa, vocês se dedicam a fazer uma campanha? E são campanhas grandes. Agora, por que não fazer todos os meses? Por que não usar todas as fontes de receita que você pode ter todos os meses, criando ações, criando planejamentos? Então, isso aqui é fundamental que você pense em relação a isso. Olha que eu já pensei em fazer, de repente, sabe, criar um plano de vendas anual, criar um, um programinha onde que eu fale das vendas de ano todo para calendário. Seria bom? Vocês iriam aderir? Quem gostaria de ter um plano de vendas do ano todo? Quem sabe eu providencio um negócio desses aqui para vocês. Não é que a ideia é essa. Tipo assim, ao longo do ano, eu já visualizar tudo que eu posso fazer. Que aí isso daqui vai construindo na tua cabeça aquela coisa de planejar mesmo, de não fazer as coisas apagando incêndio, na correria, aquele desespero, campanhas mal feitas, né? Então, isso é uma coisa que vocês devem pensar em relação a isso. Então, a ideia aqui é, agora em 2025, como que foi até o final do ano, gente, dá para fazer ainda resultado.
dá para criar um pico de vendas ainda para tirar o atraso do que foi. Como que vocês estão em relação assim às expectativas agora? A gente falta menos de 60 dias, né, para acabar o ano. Como que vocês estão se sentindo, estão se movimentando em relação agora ao final do ano? Como que está isso? Estão indo bem? Estão tranquilas? Vão alcançar os resultados que vocês querem? Porque o objetivo justamente dessas aulas aqui é a gente trazer esses pontos que vocês vão incluindo, colocando no negócio de vocês, no sentido de melhoria, no sentido de, cara, fiz esse ano aqui, senti que evoluí, senti que estou indo para 2026 com uma outra sintonia, com outro formato de negócio. Que é assim que a gente vai enxergando crescimento, crescimento pessoal, crescimento de negócio, de melhoria de vida, na verdade, né? E o que que acontece? Isso daí é fruto dessa receita que a gente vem todos os meses. Lógico que tem mês que às vezes não é tão bom, mas a gente vai lá no outro, recupera, né? Entendeu? Assim, a gente tem que pensar direitinho como que a gente faz isso ao longo do ano. E um dos grandes erros que eu vejo na maior parte das confeitarias é quando não tem noção do valor de faturamento a ser atingido, tem apenas um tipo de oferta para os produtos que quer vender, não faz campanha de venda ou faz uma campanha e já desiste. Tem alguém aqui que se enquadra, gente? Por exemplo, nem vou fazer Black Friday, nunca fiz, não vai dar certo. Já entra com o pé achando que vai dar tudo errado. A gente tem que testar, a gente tem que arriscar, porque é só assim que a gente acaba tendo resultado nas coisas. Quando a gente repete, errou, acerta, repetiu, errou, acerta. Então, é assim que a gente faz as coisas. Então, assim, eu quero mostrar para vocês aqui algo que eu bato na tecla com as minhas alunas o tempo todo. Qual que é a ideia? Qual que é o coração dessa estrutura de negócio para você vender o ano todo, todos os dias, que essa que é a ideia. Primeira coisa que a gente tem que pensar, que isso parece uma bobagem, eu bato nessa tecla, eu falo, mas até hoje tem gente que não sabe isso daqui, é o seguinte, qual que é a meta mensal mínima de faturamento do teu negócio? Qual que é o dinheiro que paga os seus custos fixos, os seus custos variáveis, o teu salário e ainda te dá lucro? Eu sei que aqui hoje tem muita gente que já tem esse número, já está claro na cabeça esse número, mas eu acredito que tenha gente aqui ainda que não sabe qual que é essa meta mensal mínima. Quem aqui sabe? Quem aqui não sabe o quanto que tem que vender todos os meses para cobrir esses 4 pontos aqui que eu estou colocando para vocês. Porque se vocês forem prestar atenção, tem muito curso, muita coisa por aí que fala assim, venda 5.000, venda 3.000, venda 10.000, venda não sei o quê. Agora, será que isso é realmente o suficiente para cobrir os seus custos, para cobrir o teu salário e para te dar lucro? Será? Então, às vezes, esse número de meta financeira é um número aleatório que vem tirado do sovaco, do nada. E não um número pensado realmente de acordo com a realidade de vocês. Então, isso que tem que pensar direitinho. Outro ponto, beleza, tenho lá o meu número. Agora, o que que eu preciso fazer? Eu preciso definir um mix de produtos que seja capaz de suprir a minha meta. Ou seja, eu preciso ter mais de um nível de preço para eu poder ter ofertas interessantes. Eu tenho que mesclar a complexidade, porque senão eu só vou fazer coisas difíceis. É igual eu falo em questão do cardápio, gente.
cardápio de Natal, por exemplo, é a mesma coisa para o nosso ano. Você vai colocar lá um monte de coisa complicada para você fazer no seu cardápio? Quando você precisa de escala, você precisa de rapidez para fazer volume de produção e, consequentemente, de dinheiro? Tem que prestar atenção nisso. Você pode criar combos de produtos, que a isso você aumenta o teu ticket. Você tem que estar de olho na sazonalidade, o que que está acontecendo. Isso também é bem importante para poder pensar em campanhas interessantes todos os meses, gente. Dá para criar um pico de vendas diferente. Outro ponto, as campanhas de vendas, a gente tem que trabalhar com intencionalidade semanal. A gente tem que pensar exatamente nessa semana o que que eu vou fazer, o que que eu vou ofertar para poder chegar naquela minha meta da semana, daquela semana, para vender aquilo que eu quero para fazer de dinheiro naquela semana. Quais as campanhas que eu posso fazer todo mês, por exemplo, uma vez por mês, para gerar um pico de vendas? Igual agora, nesse mês, vocês vão fazer a ação da Black Friday para gerar um pico de vendas. Aí vocês me dizem assim, mas não sei o que que eu vou postar. A postagem vai ser de acordo com o calendário das vendas de vocês. Então, as postagens, elas têm que estar atreladas com a tua intenção de venda. E não o contrário, vai botar lá o bolo que eu fiz no final de semana. Não. Se aquele bolo não tem nada a ver com a minha meta de faturamento da semana, eu não vou postar aquele bolo. Eu guardo ele para quando chegar o momento. Outro ponto importante, planejamento. Estamos chegando no final do ano. Ano que vem, vamos elaborar um cronograma de ações com antecedência de pelo menos 3 meses? Saber como que a gente vai fazer. Ou seja, porque se eu mapeio quais são as minhas ações, eu mapeio faço a minha parte da minha meta financeira. Ok, janeiro eu preciso de tanto, fevereiro eu preciso de tanto, março eu preciso de tanto. Ok, quais vão ser as minhas ações de venda para janeiro, para fevereiro e para março? Beleza, vou vender isso aqui, isso aqui. Ok, para eu vender isso aqui, isso aqui, isso aqui, quais são as ações que eu tenho que fazer toda semana? Qual é o tipo de post que eu tenho que fazer? Quem que senta o rabo aí e elabora essas campanhas de vendas para poder fazer isso com mais tranquilidade? Porque se você faz isso a cada 3 meses e você começa a elaborar isso, vai ficando cada vez mais fácil para que você crie isso na sua cabeça, você implemente isso na sua rotina e você vai fazer uma repetição dessas ações, gente. Vai ficar no piloto automático. Por quê? Porque a fórmula é a mesma, mas não se torna cansativo. Por quê? Porque são períodos diferentes, datas diferentes, temas diferentes. Então, a atividade da confeitaria, ela tem essa riqueza, que por mais que você tenha uma fórmula de venda, nunca vai ser monótono. Por quê? Porque tudo é diferente. É como agora. Agora vocês estão focados no Natal. Janeiro, a gente tem outras inspirações para fazer a questão das vendas. Mas você já vai ter que estar de olho na Páscoa. Só para falar para vocês, já coloquem aí na agenda, última semana de janeiro, já vamos fazer nosso treinamento de Páscoa. Acho se é cedo? Não, não é cedo. Não é cedo, tá? Então, outro ponto aqui que a gente vai fazer. Aquela assim, você entendeu agora o que que você precisa fazer? Agora, como que eu vou fazer? Vocês têm ideia de como fazer isso? Lógico, aqui eu estou cheia de aluna minha que já faz isso, já sabe como é que é esse esquema de campanhas de vendas. E isso tudo a gente coloca no nosso programa, que é o MEL.
E hoje, gente, como eu falei para vocês, no final dessa aula, eu ia abrir uma condição muito diferente do mel, de tudo que eu já abri anteriormente. O mel, para quem não conhece, ele é o nosso programa que realmente te coloca em modo execução. Por quê? Por que o mel te coloca em modo execução? Porque o mel, ele te coloca para você realmente fazer as ações, fazer as ações de vendas com antecedência. Eu já te entrego isso tudo mastigadinho todos os meses. Isso daqui, ó, é o que eu falo. Aqui é o ouro do mel. Todos os meses você vai ter um encontro comigo, onde a gente tem um plano de ações pro mês seguinte, esmiuçando semana a semana aquilo que você vai fazer. Ou seja, tenho dúvida no que vou fazer semana que vem. Eu vou te entregar o que você vai fazer semana que vem. Vai estar ali mastigado como que você vai fazer semana que vem. Então, isso daqui não é um alívio quando eu já tenho tudo isso? Beleza. Se não bastasse tudo isso, todas essas questões que vocês precisam alinhar em termos de metodologia, você vai ter. Você vai ter tudo ali, por exemplo, como que eu defino o cliente ideal? Não sei definir o cliente ideal. Como que eu monto o meu perfil do Instagram? Você vai ter. Como que eu faço meu mix de produtos? Como que eu faço minha meta de venda? Como que eu crio minhas campanhas de vendas? Não sei vender, lidar com o cliente. Tudo você vai ter aqui, dentro desse programa, dentro do Mel. E não acabou. Ainda a gente tem lá dentro, tem aulas bônus com outros profissionais, tem aula sobre TikTok, tem a parte de atendimento, tem a questão sobre rotina, que é outro problema que vocês enfrentam. Não sei fotografar meus produtos, tem uma aula de fotografia. Não sei como ativar uma manchete, tem aula de manchete, tem tudo lá dentro. E essas aulas que a gente faz aqui toda semana, o grupo do Mel, ele tem acesso à gravação de tudo isso. Hoje já tem lá mais de 80 horas. Então, ou seja, você tem lá desde 2022 e você continua. Toda aula que acontecer aqui, a gente vai colocando lá dentro e aumentando esse acervo. E o que mais que vem para ajudar a potencializar o Mel? Ele vem com cursos acoplados. Você recebe WhatsApp Business, você recebe o Biturbo para fazer anúncio, você recebe o Chat GPT para confeiteiras, você recebe um curso voltado para stories, que é o vender confeitaria pelos stories, você recebe o teu guia de vendas, ou seja, ações de vendas. Só nesse guia de vendas aqui, ele tem 52 ações de vendas para você aplicar aí no teu negócio. Então, justamente, igual aqui, ó, essa da Black Friday é uma delas, mas tem várias ações de vendas. Não sei definir meu cliente ideal. Aqui tem um e-book também completo, com exercício, com tudo. Ou seja, é muito completo. Tem todas essa parte da metodologia gravada. Jússi, mas eu tô com o saco cheio de aula. Eu não quero mais assistir aula. Eu não tô afim mais de assistir aula. Pois é, eu sei disso. Muita gente está cansada de assistir aula, está cansada de ter que, não tenho o que fazer sozinha. Então, por isso que esse ano eu resolvi fazer uma coisa diferente aqui no Mel. E vai ser a primeira vez que eu vou fazer isso. Eu criei um programa de aceleração. O que é um programa de aceleração? Tudo o que tem dentro da metodologia gravada, eu vou entregar para vocês numa espécie de um programa tipo mentoria, mas na verdade não é uma mentoria, ele é um programa de aceleração. Em 4 semanas, que vai começar no dia 22 de janeiro, tudo que está desse conteúdo gravado que você tem dentro do Mel, você vai fazer na prática junto comigo. Ou seja, você vai ter uma aula e você vai ter uma semana para você implementar aquilo dentro do teu negócio. Sabe aquela coisa que vocês assistem curso
ou, na verdade, compra o curso e vocês não assistem, vocês não implementam no negócio de vocês, isso daqui vai ser chance zero de acontecer. Por quê? Porque vocês vão fazer junto comigo. Não vai ter desculpa de, ai, não deu tempo de assistir, não vai fazer. Não, você vai estar junto comigo. Você vai estar junto comigo, a gente vai fazer todo esse conteúdo, olhar tudo direitinho. De cada uma que participar, a gente vai fazer tudo. Todas essas semanas, vamos fazer checklist de perfil do Instagram, de cada uma, olhar tudo, ver tudo que tem que mexer, tudo que tem que acertar, mix de produtos, rever mix de produto de cada aluna que estiver participando. E depois a gente parte para as campanhas de vendas, que aí a gente vai estruturar e passar para tudo isso. Ou seja, é ou não é uma boa para quem às vezes tem preguiça de assistir o conteúdo e não executar? Não tem como não executar. A ideia aqui é justamente preparar vocês para fazer o ano que vem, que aí você vai fazer só acompanhando ali, ó, o plano de ação todo mês. Por quê? Porque a tua base já está construída. E eu vou também liberar um Golden Ticket, ou seja, o que é um Golden Ticket? Vai ser um passe livre para os workshops de datas comemorativas. Páscoa e Natal já estão marcados, e se a gente fizer outros, fazer Dia das Mães, fazer Dia dos Pais, vamos fazer outros, ou seja, você vai estar já liberada, teu acesso vai ser imediato. Já temos, inclusive, datas do workshop de Páscoa e de Natal do ano que vem, tá? Dia 26 de janeiro vai ser o de Páscoa, dia 28 de setembro vai ser o de Natal. Então, ou seja, a gente já está se antecipando para tudo isso. E outro ponto, esses acessos, esses programas, geralmente, gente, são de 12 meses, correto? De um ano. Se você entrasse hoje, você teria acesso até dia 11/11 de 2026. Só que é o seguinte, quem entrar hoje nesse programa do MEL vai ter 14 meses. Ou seja, vai entrar hoje e vai ficar até 31/12 de 2026. Ou seja, vai ter já vai entrar agora no conteúdo e vai ficar até dezembro do ano que vem. Então, ou seja, está estendido isso tudo aqui para vocês. Então, resumindo, vamos colocar lá. Você vai ter um programa de 14 meses. Toda última. Eu escrevi terça aqui. Terça é o dia da colmeia. Toda quarta-feira do mês, você vai ter um encontro comigo, onde eu passo todas as estratégias de vendas do mês seguinte. O mel, a partir agora de novembro, ele passa a R$ 1.497 o acesso por um ano, tá? Quem entrar, eu quero entrar só no mel hoje. O valor dele é 1.497 para um ano. A gente tem os módulos da aula gravada, a gente tem a biblioteca com todas aquelas gravações. Se eu fosse só aprender aquela biblioteca, hoje seria R$ 997. Tem mais de 80 horas de gravação e você vai ter acesso a mais 14 meses com uma média de 3 a 4 aulas por semana. Olha a quantidade disso, gente. Você já tem o combo de todos aqueles cursos que somados hoje eles ultrapassam R$ 1.000. E você vai ter um programa de aceleração de 4 semanas. Hoje, um programa de 4 semanas dentro do mercado, ele está na faixa de R$ 1.997. E isso que eu estou te entregando, o Golden Ticket dos workshops. Só isso daí, tranquilamente, seria 394. Se a gente fosse somar tudo isso, comprando tudo separadinho, ele daria 5.885. Agora me digam aqui no chat, não é um pacote tentador e maravilhoso isso que eu estou entregando para vocês aqui, gente? Me fale. Só me fale o que você acha de um negócio desse. Que nunca fiz isso, porque geralmente o que acontece? Vai lá, assiste a aula, e eu sei que vocês
estão de saco cheio de assistir. Vocês querem, tipo assim, me dar pronto aqui para eu executar. Então, é isso que a gente está transformando isso. Algo realmente de execução, para você chegar ali e fazer mesmo, colocar a mão na massa e fazer. Então, a ideia é o seguinte: você não vai pagar isso tudo, 5.885. Quem entrar hoje no Mel para ter acesso a tudo isso daqui, você vai pagar 2.000 reais à vista. E você pode pensar, eu quero parcelar. Beleza, você vai parcelar, você vai ter 12 vezes 203,52. E como eu falei, você vai ficar até 31 de dezembro de 2026 acompanhando, junto comigo. Ou seja, você vai ter 14 planos de ação, 14 meses com plano de execução de vendas dentro do teu negócio. É aquela coisa, 50 reais por semana que você está pagando. Então, quem quiser ter acesso a essa condição, vai ser somente nessa semana. A gente vai ter vagas limitadas, não vai ser para todo mundo. Por quê? Porque a gente tem uma limitação para poder fazer essa entrega ali no dia naquela questão da aceleração. Por quê? Porque a ideia de quem participe nessa aceleração, eu vou entrar dentro do teu negócio e vou falar ali pessoalmente, tipo assim, o que está faltando. Então, provavelmente, a gente vai ser horas, né, para poder olhar perfil de todo mundo, mix de produto de todo mundo, tal. Então, assim, vai ser bem intenso essas programações, essa aceleração para deixar todo mundo com o negócio todo redondinho, tá? Então, por isso que a gente não vai poder colocar uma quantidade de gente muito grande, até porque nós já temos as nossas alunas do MEL que estão ativas, que vão poder, quem quiser, vai poder participar também dessa aceleração, né? Então, a gente não vai abrir mão de quem já está com a gente, também vai participar. E aí a galera que chega vai ter esse acesso. E aí, eu estava pensando aqui hoje numa situação para deixar esse troço aqui ainda melhor. Isso daqui eu quero mostrar um troço aqui para vocês, tá? Ó, isso daqui, ó, são resultados de alunas. O que que elas falam em relação ao mel? Aqui, por exemplo, ó, já fez 6 vezes mais do que ela já tinha investido no mel, falando que as ações são direcionadas, conteúdo objetivo e rápido para colocar em prática. Aqui também tem outras alunas do mel que podem falar um pouquinho para vocês. E eu vou fazer o seguinte: o ano passado eu gravei um cursinho que foi o desafio Black Friday. E eu vou liberar esse desafio gravado, que já tem pack de Canvas, todo com as artes do dia da ação, todas as etapas para Instagram, para WhatsApp Business, tudo direitinho. Eu vou liberar isso para as alunas do MEL e eu vou liberar também para todas as alunas que aderirem a essa oferta aqui. E eu quero perguntar uma coisa aqui para vocês. Vocês querem dar uma olhadinha no curso por dentro, como é que ele funciona por dentro, dar uma olhada como que ele é? Deixa eu mudar a tela aqui, que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Perdi minha tela aqui. Estou cheio de tela aberta aqui, não é nenhuma das que eu quero. Deixa eu tentar abrir aqui. Achei. Eu acho que o mais interessante para vocês verem é o Notion, né? Que é a cereja do bolo de como que a gente entrega as ações de vendas. Até se tiver alguma aluna aqui no grupo que puder falar um pouquinho como que são esses encontros, eu agradeço, porque aí é aquela coisa, não sai da minha boca, né? Fica aqui para vocês, de quem realmente faz e está aplicando as ações. Isso é uma coisa que é interessante.
Deixa eu abrir aqui para vocês. Demora para carregar quando está no Zoom. Enquanto está carregando aqui, eu quero tirar dúvidas de vocês. Quem tem dúvidas em relação a esse conteúdo que a gente passou, ou tem dúvidas em relação ao programa? Enquanto está carregando aqui, pode mandar suas dúvidas que eu vou responder para vocês. Eu já vou passar aqui. Tá abrindo. Eita, que demora, hein, gente? Aí abriu. Fabiola. Olha que legal aqui, ó. Vale muito mais do que vocês imaginam. A Jussi manda tudo perfeitinho, define semana a semana a nossa programação e que vem tudo no nojo. Que postar, como postar, sugestão de venda. Pois é, muitas vezes vocês ficam reclamando que vocês não sabem o que fazer. Pois é, isso daí vai ser entregue mastigado, né, Fabiola? Deixa eu, deixa eu até pegar aqui e tirar isso aqui. Quem tem dificuldades em relação a não saber o que vender, a questão de o que postar, de tudo mais, gente, vocês vão receber tudo pronto. Eita, que demora o trem, mas agora acho que vai. Ó, eu vou mostrar para vocês aqui o que que tem aqui, tá, gente? Ó, aqui, por exemplo, esse daqui foi o de novembro. Então, vocês vão enxergar aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para a galera, quem tem aqui, tem algumas pessoas aqui que estão aqui na live aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, para quem está com o Instagram. Ó, por exemplo, assim, ó, semana um de 3 a 8 de novembro, que foi semana passada. Então, aqui, ó, eu dei todos quais que seriam os objetivos da semana. Ativar desejo pelas novidades de Natal, abrir o grupo VIP com vantagens exclusivas, preparar o terreno para pré-venda da próxima semana, né? Como sugestão. Tem algumas alunas que já estão fazendo pré-venda. Então, aqui, ó, por exemplo, eu vou dando todas as orientações do que a pessoa vai fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, né? Então, assim, checklists da semana. Então, chamar para o VIP de Natal, explicar pré-venda, fazer venda semanal normal dentro da metodologia do MEL, que é o que a gente tem lá direitinho, que a gente vai explicar na aceleração. Então, por exemplo, aqui do dia 8 ao dia 15, finalizar a pré-venda, né? Tudo direitinho o que tem que fazer. Segunda, quarta, aí aqui ele vai falando, orientação, reforçar que a pré-venda está rolando no grupo. Dia 12, dia 15 já começa a contagem regressiva para o lançamento oficial, que vai ser na semana que vem. Então, tudo orientado aqui para que a pessoa não se perca no que tem que fazer, ó do dia 16 do 11 a 23, aqui a gente, ó, tem todo o lançamento, as estratégias dos stories, o que que vai fazer, tudo mastigadinho. E aqui na última semana, ó, entra aqui, ó, toda a rotina, tudo que precisa fazer, ação de black,
o que que nós temos que fazer, ó, como a gente falou aqui hoje nessa aula, aqui já vai estar, ó, tudo mastigadinho, o que que elas precisam fazer, e hoje ainda vou liberar para elas um curso que foi gravado o ano passado, que tem toda a estratégia toda mastigadinha para ela. Então, isso daqui, gente, é o curso, é o plano de ação semanal que a gente tem, mensal, todo mês eu entrego isso daqui. E dentro da plataforma, a gente, quando você entra na minha plataforma, é isso daqui, tá? Vai dizer que essa plataforma não é um luxo, é bonita, né, gente? Então, aqui, ó, tá tudo aqui. Ah, agora ele já tá com um modelo novo, né? Botei no slide o modelo velho. Então, aqui, por exemplo, assim, aqui tem umas orientações, aqui tem os encontros ao vivo, ou seja, a gravação daquele nosso encontro semanal, e aqui eu coloco o link para você acessar esse plano de vendas aqui do Notion. Então, cliente ideal, perfil do Instagram, mix de produto, as metas de vendas, campanhas de vendas, como vender, como fazer os anúncios do Instagram. Aqui, ó, tem toda uma aula, as aulas bônus de convidados, materiais extras, tudo que a gente coloca aqui. E aqui tem a biblioteca de aulas, que é a coletânea de todas as nossas aulas ao vivo que ficam disponíveis para elas. E paralelo a isso, ainda é liberado todos aqueles programas que eu falei para vocês, que é um combo de 6 produtos que vocês têm acesso. Então, ou seja, é ou não é uma belezinha, minha gente? Então, assim, quem tiver interessada, eu vou colocar hoje lá no grupo da Black Friday, eu vou passar isso daqui várias vezes lá, hoje as mensagens, tudo direitinho. Quem tem dúvidas, me chama, a gente conversa para falar sobre condições de pagamento. Basicamente, gente, é Pix, cartão de crédito, e mas aí tem as situações, eu quero uma parte no Pix, uma parte no cartão, não tem problema, a gente conversa, acerta, ajusta tudo para vocês aí. Isso que eu tinha para falar hoje para vocês aqui, chamando vocês aqui para participarem desse programa, que é um programa muito, gente, não é por nada não, mas é um programa que ele ficou uma joinha, porque ele foi construído muito baseado em cima da minha experiência, em cima da experiência das minhas alunas, é algo que dá certo, é algo que faz com que a confeiteira realmente venda todos os meses do ano, tenha seus picos de faturamento e não dependa somente de, só vou vender bem no Natal ou na Páscoa. Não. Com isso, você começa a ter realmente regularidade de faturamento todos os meses do ano. E eu vou fazer uma coisa aqui, que é o seguinte: quem fechar hoje, só vale hoje, entendeu? Porque meu tempo está muito caro e muito escasso. Quem fechar hoje, eu vou dar 1 hora de consultoria, ou seja, fazer aquele encontro que eu dou e faço um pente fino no negócio. A Andresa, que está aqui, ela comprou já essa Black na semana passada, que eu falei, quem viesse teria vantagem. Ela vai ter acesso a essa consultoria, tá, Andresa? Você está sabendo agora. Mas, ou seja, de 5 vagas, eu só tenho 4 vagas para essa possibilidade. Então, se você tem interesse, me procure para a gente acertar tudo direitinho e vamos lá. Vamos seguir em frente, ou seja, vocês vão ter todo esse pacote aí, ó, até 31 de dezembro de 2026, todos os planos de ações, tudo direitinho. Ou seja, quem entrar agora já tem o plano de ação de novembro pronto, já está lá, a aula gravada, ao vivo e o plano de ação. É só acessar e começar a colocar em prática automaticamente. E agora, final do mês, a gente já vai fazer o para dezembro, e ainda em dezembro nós vamos ter nossa reunião já para você se programar para fazer para janeiro. Ou seja, ainda temos 2 reuniões esse ano para você já entrar em 2026 com tudo direitinho, tudo nos eixos. Tá certo? Então, estou seguindo, estou encerrando aqui, tá?
tenso aqui de serviço, muita coisa. Estou esperando vocês. Quem quiser, me chama, a gente vai conversar e eu vou colocar todas as informações lá no grupo também, tá certo? Beijo no coração, gente. Até a próxima semana que vem. A gente tem nossas aulas tranquilas de quarta que voltam ao horário de 10 horas da manhã, tá certo? Então, voltamos semana que vem.